Bom, nessa aula eu vou falar para você sobre laços de iteração. E aí você pode ver que eu já tenho aqui a minha estrutura montada, tá? Estou aqui na aula 21, laços de iteração, onde eu tenho o arquivo index.html e o script.js, que a gente já vem trabalhando desde as aulas anteriores, tá? E aqui no Kunemu eu tenho o meu servidor estático rodando na pasta aula 21, laços de iteração, tá? Então, execute o comando http server-o aí no seu diretório, tá? Para que você consiga acompanhar essa aula e ter aqui o arquivo index.html trazendo aqui para a gente o scripts.js, por onde a gente está acompanhando aqui o resultado dos exercícios executados nas aulas, tudo bem? Bom, com essa estrutura pronta, a gente pode começar a falar aqui sobre os laços de repetição. Durante todo o decorrer desse módulo, a gente utilizou laços de repetição, como, por exemplo, varrendo objetos com for-in, varrendo arrays com for each, tá? E nessa aula, então, eu vou falar sobre mais dois laços de iteração, que é o laço for e o laço while. E aí, assim, você vai ter aprendido a trabalhar com 4 laços de iteração nesse módulo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável que vai ser um contador, tá? Então, aqui eu vou ter uma variável var contador igual a 0, tá? E aí, o que eu quero falar? Eu quero ter uma outra variável, tá? Que eu vou chamar de limite, tá? E o limite vai ser igual a 15. Veja bem, limite, vamos colocar em português mesmo, né? Já que o contador também está em português. E eu vou utilizar aqui o laço de repetição while, tá? Então eu tenho aqui o while, e o while ele é executado com base em uma condição, tá? Então, nesse caso, eu preciso especificar essa condição. Qual condição vai ser essa? Enquanto o limite for menor que 15, eu quero fazer que contador mais, olha só, tá? E aí, na sequência, eu vou dar console.log aqui no contador. Posso atualizar isso daqui, ó. Bom, nada aconteceu. E aí você me pergunta, por que isso não aconteceu? Porque, na verdade, né, eu falei que enquanto o limite for menor que 15, tá? Menor que 15, veja bem, ele então não executou porque limite já é igual a 15, tá? Então, na verdade, o que eu queria fazer era que o contador, né, for menor que 15, tá? Então, atualizando isso aqui, ó, você vai ver que ele vai até 15. Como ele é igual a 15, ele para. Tá? Agora, como a gente tem aqui a variável limite definida, ao invés de passar 15 aqui, eu poderia passar limite. Tá vendo? Então, enquanto o contador for menor que limite, ele vai incrementar. E aí, se eu atualizar novamente, acontece tudo muito rápido, você não vai perceber, né, a mudança, tá? Mas está indo até 15 novamente. Tá? Então, o while ele pode ser utilizado quando você não conhece, tá? O limite final, quando você não conhece o limite final de quantidade de vezes que uma determinada operação vai ter que ser executada, tá? Então, quando você não sabe esse limite, você pode utilizar o while, justamente porque ele vai executar com base, né, numa condição especificada, tá? O outro laço que nós temos, então, é o laço for, tá? Enquanto o while, né, você utiliza numa situação em que você não saiba a quantidade de vezes que uma determinada operação como essa vai ser executada, tá? No caso do for, você já usa ele quando você sabe a quantidade de vezes que uma operação vai ser executada. Então, eu vou ter aqui, ó, for, tá? E o for, ele tem 3 parâmetros. O primeiro é uma variável que vai ser incrementada, tá? Ou inicializada. Então, no caso aqui, o var i, tá? E eu posso falar que o var i é igual a 0. Olha só. Eu estou inicializando essa variável aqui, tá? Então, só apagar aqui para ficar mais perto. O segundo parâmetro é a condição, tá? Então, enquanto i menor
que 15. E aí vem o terceiro parâmetro, que é a operação que vai ser realizada. Então, nesse caso, eu quero que o i seja incrementado, i++, tá? Então, aqui dentro eu posso simplesmente fazer assim, ó, console.log i. Olha lá. Então, ao atualizar isso daqui, você vai ver que eu tenho a mesma operação sendo executada. Só que dessa vez ele aqui começou a partir de 0, tá vendo? E terminou em 14. Se eu aumentar isso daqui para 1, var i igual a 1, e aí eu posso comentar isso daqui para facilitar a nossa visualização. Ó. Você vai ver que ele vai de 1 até 14. Tá? Então, nesse caso, se eu quero chegar ao 15 aqui, eu tenho que usar um menor igual. Tá? Então, agora sim, ele vai de 1 a 15. Tá? Ok? Então, recapitulando, no laço for, eu executo ele numa condição em que eu sei o limite de vezes que uma operação vai ser executada, tá? Então, no caso aqui, eu estou especificando que no máximo serão executadas 15 vezes, né, esse tipo de operação, tá? Então, aqui, por exemplo, eu falo que eu inicializo uma variável e é com base no limite, né, dessa variável, na verdade, com base nessa variável que o laço está acontecendo, tá? Então, tenho aqui a variável i sendo inicializada. Na sequência, eu tenho a condição, tá? A condição para que esse laço seja executado. No caso, essa é a variável i, se a variável i tiver um valor menor ou igual a 15. E, por último aqui, eu tenho a ação que vai acontecer caso a variável tenha sido inicializada e a condição seja válida. Tá? Então, se tudo isso ocorrer, aí o i vai ser incrementado. Ok? Bom, nesse caso, ele exibe aqui o console.log, né, mostrando o resultado das operações que foram executadas, que foi o quê? A incrementação da variável i por 15 vezes. Tá? E aí eu quero enfatizar algo aqui, que na aula de operadores eu acabei não comentando, tá? Que são os operadores, né, menor igual, maior igual, e o operador mais, tá? Lá a gente chegou a ver, né, sobre o mais igual, mas aqui o mais ele vai simplesmente somar, né, uma variável a ela mesma, tá? Então é como se eu fizesse aqui que a variável i vale 1 mais i. Então, i mais i é 2. Então, no caso, i mais duas vezes, né? E aqui o menor igual, o maior igual, a gente aprende lá na escolinha, né, na quarta, quinta série, nas aulas ali de matemática, né, matemática básica. Então a gente já sabe aí o que é o menor igual, o maior igual, e aqui no JavaScript é exatamente igual. Tudo bem? Bom, então essa foi a aula sobre laços de iteração. Você pode ver que é algo bem simples de se utilizar, tá? Nós poderíamos aqui executar diversas operações, chamar funções várias vezes. Por exemplo, aqui se eu criar uma função, função mostrar, por exemplo, né, var mostrar vai ser igual a uma função e vai dar um console.log, console.log em mostrar. E aí, dentro desse laço de repetição, eu quero simplesmente chamar esta função aqui, por exemplo, no caso do while, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou parar de imprimir, né, aqui, vou simplesmente chamar a função mostrar. Você vai ver que ela vai, ó, ele deu aqui, ó, 15 vezes, tá vendo? 15 vezes mostrar. E aí, se eu quero que ele imprima um resultado diferente, eu poderia, por exemplo, fazer assim. Aqui, ao invés de dar o console.log, eu dou um return na string mostrar, tá? E aqui eu atribuo esse resultado a uma variável, var t, por exemplo. Na sequência, eu posso falar que t mais contador. E aí, para ficar bonitinho, eu posso até passar assim, ó, um espaço aqui, tá? E aqui eu concateno de novo. Olha lá. Então, quando eu atualizar, agora ele não está mostrando,
de fato, porque aqui eu tenho que estar com console.log, né? Console.log, ó, atualizando, eu tenho lá, mostrar 1, 2, 3 até a 15. E aí eu posso pegar isso daqui, por exemplo, e passar aqui para dentro da função, né? Para ficar ainda melhor, tá? E aí, nesse caso, a função passa a receber um valor que, no caso, vai ser aqui, por exemplo, o contador, tá? Então, nesse caso aqui, eu passo o contador aqui dentro, contador, e pego isso daqui, removo daqui e passo para cá. Ó. Então, ao invés de ter o T aqui, já posso passar direto, mostrar, né? Mostrar, olha lá. E aqui, ao invés de ser o console.log, eu vou dar um return. Return nisso daqui. Tá? Então, o que será que vai acontecer? Agora sim, eu posso simplesmente chamar a função mostrar aqui e dar um console.log. E aí, vindo aqui, atualizando, ó. Agora deu um errinho, vamos só corrigir isso para finalizar. Faltou colocar o R aqui, né, ó, de contador. Então, ao atualizar, eu tenho lá o mesmo resultado de novo, com a diferença de que agora essa função aqui ela pode ser reutilizada aqui abaixo, tá? Então, nesse caso, eu vou só copiar isso daqui, ó. Vou colar aqui dentro, tá? E aí, ao invés de passar o contador aqui, eu passo a variável i, tá? Que nesse caso, ela é que faz o papel de contador, tá? Então, vou atualizar aqui novamente. Você vai ver que ele está mostrando 15, né? Então, eu vou comentar agora aqui para poder só comentar aqui. Vou atualizar, ó, mostrar 15. Então, nesse caso aqui, ele ficou mostrando só assim, porque na verdade aqui, ó, que a gente tem que concatenar com o valor, tá? Então, fazendo essa alteração aqui agora, ó, mostrar tal, 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 até o 15. Se eu descomentar aqui, você vai ver que ele vai mostrar mais 15 vezes também, tá? Então, vou atualizar, ó. Vai de 1 ao 15 e depois vai de 1 ao 15 no for, tá? Então, você tem diversas aplicações aí, os laços de repetição, você pode utilizar com aquelas funções, né, que a gente aprendeu nas aulas anteriores, na hora, por exemplo, de criar objetos, utilizando aí um método construtor, você pode executar ele diversas vezes, com base nos dados que você está recebendo, você pode inserir propriedades no objeto, com base nos dados ou numa condição que você está especificando aqui, tanto no while quanto no for, tá? Então, são múltiplas, né, essas aplicações, e agora você já conhece esses dois loops de repetição, que é o while e o for, fora o for each, né, para percorrer os arrays, e o for in para percorrer os objetos, tudo bem? Então, essa é a última aula aqui desse módulo de JavaScript. Eu espero realmente que você tenha aprendido bastante sobre JavaScript, e na próxima aula a gente começa a ver sobre jQuery, ok? Um forte abraço e até o próximo módulo.